Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais este podcast aqui da Prem Comunicação. Direto do estúdio A Prem Comunicação. Estamos aí, momento de eleição. É a eleição, mas também falando de tantas outras coisas boas. Hoje eu recebo um grande amigo também, um ótimo profissional, ele, José Roberto Nogueira, o Bigodinho Vox. Ele que é da Volkswagen do Brasil, é um profissional renomado de muitos anos lá dentro da Volkswagen do Brasil, uma trajetória fantástica. Também, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, faz parte do sindicato há muitos anos, é um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC da cidade de São Bernardo do Campo. Também, que tem sede em São Bernardo do Campo, né? O José Roberto Nogueira, o grande Bigodinho Vox, ele que é economista formado, além de tudo, dessas atribuições, ele também é conselheiro do Senai e tantas outras coisas mais, diz que é artilheiro do Jardim Lavínia. Uma boa noite, Bigodinho, prazer enorme ter você conosco. Boa noite, Guina, boa noite a todos que acompanham a gente. Bom, primeiro, feliz de estar aqui, né? Obrigado pelo convite. E hoje eu quero iniciar aqui esse bate-papo, Guina, falando do aniversário da Flavinha, né? Feliz aniversário para a Flavinha. Um dia especial que vai ficar marcado esse bate-papo aqui, viu? Sem dúvida nenhuma. É a Flávia Ciarito Moreira, eu que sou contemplado. Bilhete azul, falo para ela, né? Que eu ganhei. É uma esposa sensacional, ela é uma parceira, uma amiga, uma êxima profissional, né, no que faz, fundou a Prem Desenvolvimento Humano Empresarial, nessa constituição também de sociedade e também casamento, a gente vai muito bem, viu, Bigode? E aí a Prem Comunicação veio para contemplar também a comunicação, e essa comunicação é o quê? Ela é negócio, mas ela é, acima de tudo, também uma prestação de serviço para a comunidade, principalmente, tem as responsabilidades sociais, e através da comunicação, as portas se abrem muito, né, Bigodinho? Sem dúvida nenhuma, as coisas se completam, né, Guina? Quando você fala da Flávia, fala de vocês, são dois comunicadores, né, nato, são coisas que são nato que é uma coisa da natureza. Eu estava falando com o Alex da Master Sports aqui, um pouquinho antes, essa coisa da comunicação que contagia. E quando as coisas se complementam, é aquilo que você falou. Além de ser prazeroso, gera negócios, né? A Prem Comunicação, essa empresa que deu muito certo e que cuida das empresas, olha que interessante, é uma empresa que cuida das empresas e através da comunicação um crescimento tremendo. Então, só parabenizar. E mais uma oportunidade de conversar com a galera que nos acompanha aqui, né, nesse podcast da Prem Comunicação, que é uma novidade bacana. Vamos ver se cai na graça das pessoas e que muita gente vem acompanhar esse projeto maravilhoso que está iniciando. Então, eu quero iniciar junto e torcer muito para que isso venha a dar certo. Né, vocês são pessoas iluminadas e que têm aí um caminho a ser percorrido em longos anos, e é aquilo que eu falei, né? Além da gente gostar, ser prazeroso e ainda virar um negócio. Parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado, Bigode. Nós temos aí Alex Ricardo da Master Sport também apoiando, ele que faz a produção, a técnica aqui. Flávia Ciarito está aqui também, ela que faz parte da direção e coordenação, e nós vamos com esse podcast para a gente conhecer um pouco de José Roberto Nogueira, pai de família, avô. José Roberto Nogueira é o Bigodinho de tantos anos, né? Então vamos iniciar, Bigode. Eu gostaria, como sempre, aí trazer, né, a sua história de vida, natural de qual cidade, sua trajetória profissional. Conta para nós, seu Bigode. Bom, eu sou natural de São Bernardo do Campo, nasci nessa cidade maravilhosa, a qual quem é daqui se apaixona muito por essa cidade. É uma cidade fantástica, onde eu me encontrei profissionalmente. É lógico, como todo menino, com a idade que eu tenho, 59 anos, com todas as dificuldades de ser encaminhado para esse mundo, que ele é disputado, é um mundo que você tem que aprender com ele. A gente não teve muita orientação, né? Sou filho de uma mãe, de um pai e mãe, né? Minha mãe única, porque 3 irmãs. Eu sou o mais novo dessa família, 3 mulheres e eu. Tem a minha irmã Sueli, a Rita e a Ana, e eu sou o caçula da família. Uma mãe analfabeta, lutadora para construir tudo isso com a gente, e com todas as dificuldades, né, Guina? Quando a gente fala, a gente se emociona porque claro, sem dúvida. É uma trajetória longa.
E quando você chega nesse patamar da vida, eu tenho 59 anos, como eu falei, mas eu iniciei os meus trabalhos com 13, 14 anos ali na Marechal Deodoro, numa loja de camisa que na época chamava Super G, que era Super Guararapes, era uma camisa muito conhecida na época e que virou a Riachuelo. A Riachuelo vem dessa marca Super G, das camisas Guararapes. Aí veio a Pool, né, que também está dentro da Riachuelo, e outras marcas aí que, se eu buscar aqui na memória, eu com certeza Mas eu vou lembrar. Foi uma passagem, né, na foi sua uma passagem, vida que atribui, né? Trabalhei 5 anos nessa loja, entrei como contínuo, arrumando, limpando o chão, limpando o balcão, até se tornar o vendedor da loja. E depois eu só saí porque essa loja ela realmente fechou. O dono foi embora para Natal, Rio Grande do Norte, era a cidade dele, acho que era Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ele voltou, e aí ele fechou a loja, aí eu fiquei ali sem saber o que fazer. Mas a gente tem que buscar as oportunidades. E na época, o Jumbo Eletro era aqui no Shopping Metrópole, onde hoje é o Shopping Metrópole. Na época, ele iniciou ali e tinha um mercado muito grande ali dentro. E eu, como já era vendedor de carteira, eu consegui entrar nessa loja, trabalhei um período também fantástico, né? Mãe viva ainda. E ali era um mercado onde eu já vendia na loja, na Super G, e eu entrei como vendedor. Então a vida já deu uma melhorada ali, né? Então a gente aproveitava as promoções, tinha muita amizade, então o pessoal já dava um toque quando tinha uma mistura, quando tinha um frios que ia entrar em promoção, então a gente melhorou de vida, porque a gente não conhecia nada disso, e a gente começou a levar isso para casa. As meninas já crescidas ali, já namorando, noiva, casando, tal, e eu acabei ficando com a minha mãe sozinho. E logo depois a oportunidade da Volkswagen, 19 para 20 anos, tinha 2 tias que trabalhavam lá, a minha tia Irene e minha tia Iraides, que me ajudaram muito na época a entrar lá. Eu não consegui entrar pelo Senai, mas elas me colocaram na produção. Mas você teve a passagem no Senai? Depois. Depois que eu entrei. Na Volks, daí depois vem Senai. Isso, porque é o seguinte, você para entrar, a disputa era muito grande. Hoje ainda é. Se você pegar em porcentagem, as dificuldades para você entrar no Senai para garantir emprego, que é o primeiro emprego, o sonho de qualquer jovem, hoje não tanto o sonho de qualquer, mas imagina naquela época, era o sonho de todo mundo entrar numa Volkswagen. Você tinha longevidade no emprego. É uma fábrica alemã que socialmente ela protege os trabalhadores, sempre protegeu, até hoje protege. E ali era o sonho. E ali as minhas tias conseguiram colocar eu na produção. Entrei na tapeçaria, trabalho duro, muito forte, pesado. E aí eu falei, olha, para sair daqui, o que eu tenho que fazer? E aí eu fui orientado por várias pessoas que me ajudaram muito na época e falaram, preciso estudar. E aí eu voltei a estudar. E tinha escola internamente na fábrica. Escola mesmo. Eu fiz curso técnico. Sim. O curso técnico melhor do que qualquer faculdade aqui fora. 3 anos de curso técnico. E depois, dentro, eu conheci a área de ferramentaria, uma das áreas, que foi modelação. Aí eu entrei para fazer modelação no Senai. E aí eu tomei gosto por os estudos e continuei estudando a minha vida, mas isso depois de uma certa idade. Hoje, como a gente tem condição de encaminhar as nossas crianças, a gente orienta que tem que ir para a escola e tal. Mas minha mãe é analfabeta, por exemplo, a minha fase de Senai, eu nem sabia o que era também, Senai, né? Naquela época, Bigode, pela simplicidade dos nossos familiares, os familiares eram todos trabalhadores, mas a instrução de cultura, de escolar, a gente não tinha muito mesmo. Isso, nesse sentido. Agora, quando você cai numa empresa de grande porte, tem outras pessoas que teve a oportunidade, Guina, aí ele instrui, né? Ele chega para o jovem, jovem, você tem vontade? Então vai buscar o estudo, esse caminho aqui, acaba dando os destinos e os caminhos, né? É isso, eu nem coloco culpa em ninguém, porque é o que você falou. Não, é a origem da época. A gente tem condição de orientar, mas o que você, quando você começava a crescer, você precisava trabalhar, não tinha jeito. Hoje os nossos filhos vão trabalhar e tá certo, você tem que se preparar para o mundo do trabalho. Porque uma coisa é você colocar o Otávio para trabalhar cedo e colocar ele em qualquer lugar para trabalhar. A outra coisa é você preparar o Otávio. O Otávio está com quantos anos? 7, 8 anos. 8 anos. É você querer que ele com 15, 16 anos vai para o mundo do trabalho de qualquer jeito. Não.
vai preparar o Otávio, como eu preparei as minhas crianças, que aí eu fui orientado para isso. Sim. A escola me ensinou que o que transforma a vida das pessoas é o conhecimento, e aí eu orientei as minhas crianças. Tenho os dois filhos, o Gustavo e a Luísa, a qual a gente quis, falou, vamos preparar para o mercado de trabalho. Onde que eu fui aprender isso? Na universidade. Gestão pública. Uma professora chamada Silvia falou, Bigode, porque eu estava falando que eu estava com meus filhos crescendo, que eu queria que eles trabalhassem, ela falou, olha, você quer que eles entrem no mercado do trabalho para ter uma qualificação legal, para ter uma vida legal, você tem que preparar eles para esse mundo que é disputado. A outra coisa é você colocar eles para fazer serviço, e se você tem condição, prepara, que com certeza você vai dar fruto e será bem melhor. E foi isso que eu fiz com os dois. E deu muito certo. E é interessante, né, Bigode, que por mais que a experiência que você já tinha como um pai de família, e você tem ainda aquela cultura lá atrás. E ainda tinha uma cultura ainda, precisa meus filhos trabalhar, ser pessoas honestas. Sim. Mas você pegou uma pessoa de uma cultura mais elevada que te pontuou para um outro lado. Ah, não, Sem pai, dúvida. pensa desta maneira que talvez vai ser mais certo. Né? Mas quer dizer, a decisão final é sua, porque você é o pai de família. Mas acabou você indo pelo caminho que ela destinou e acabou dando muito certo, né? Muito certo, porque aí a gente preparou. E aqui vai um agradecimento para o Paulo Caipira, Paulo da CC Logística, que estava iniciando um projeto aqui em São Bernardo do Campo, e o Gustavo estava naquela idade da formação técnica e querendo trabalhar. E o Gustavo já estava preparado para o mercado de trabalho quando a CC chegou aqui. É importante a gente lembrar ou relembrar dessas raízes, Guinness, das pessoas que te dão a primeira oportunidade. Porque assim, e ele foi trabalhar e ele estava pronto. Então o Paulo, diretor da empresa, falava, esse menino está pronto. Depois ele, para se libertar do pai, olha, está aqui porque é filho do Bigode, ele falou, pai, eu preciso me descobrir no mundo do trabalho, mas eu estou feliz aqui, mas eu preciso de novas oportunidades. Eu falei, olha, tem todo o apoio, vai procurar o seu caminho, vai construir esse caminho, e eu tenho certeza que você é sucesso. Se não der certo, nós estamos aqui para apoiar, né, Guina? Porque os filhos da gente, a gente vai proteger pro resto da vida. Eu até falo isso, né? São os nossos bebês, né? 2 filhos, né? 2 filhos, né? Fala o nome deles aí. O Gustavo e a Luísa. Então, o Gustavo hoje já é pai de uma criança, já sou avô da Helena, está próximo aí de fazer 2 aninhos. E então, assim, o mundo ele é competitivo, gente, e o ponto de partida na sociedade não é o mesmo, Guina, porque assim, depende do poder aquisitivo de cada um. O Bigode teve condição de preparar os filhos, nem todo mundo tem condição de preparar os filhos. Então, como o mundo é disputado, o ponto de partida não é o mesmo, quem tiver melhor qualificação vai ocupar a vaga dentro de uma disputa de milhares de pessoas. Qual que é o exemplo que eu quero dar? Uma criança ou um jovem que está preparado para o mercado de trabalho, os dois estão lá disputando. O que fala inglês já é um diferencial, o que fala inglês e o alemão já é outro diferencial, e aí você vai filtrando. O que acontece? Quem está mais preparado vai ocupar a vaga. Só que as pessoas têm condição de pagar um curso de inglês, um curso de alemão, um curso de francês, um mandarim. Então, a família que tem um melhor poder aquisitivo tem condição de preparar melhor o jovem. Eu estou falando isso, gente, porque é o seguinte, todos jovens têm condição de se preparar, porque a escola é pública. Você tem a universidade, você tem o Enem, que te prepara para isso também, então não desista. Isso foi uma mudança então, com o tempo, porque lá atrás não existia também nada disso. Nada disso. Esse incentivo, né? Isso. E aí, lógico, se você tem um governo propositivo, ele te dá a oportunidade de você ocupar uma posição numa universidade pública. A UFABC, hoje, tem muita gente que está lá, tem muita gente que está lá através de cota, e a gente pode falar um pouco de cota, da importância de você ter cota também, para que os jovens da periferia, que estão às margens, tenham oportunidade de estudar. Agora, nem todo mundo, de novo, a gente vai voltar na orientação. Nem todo mundo é orientado para ir para a escola, porque tem gente que não tem essa cultura que você falou, até hoje. E também se tem,
A condição da família é buscar primeiro o pão de cada dia. É dentro de uma disputa no mercado de trabalho, que ou a escola ou o emprego. Não, você vai para o emprego porque nós precisamos de pagar aluguel, a gente precisa pagar luz, a gente precisa pagar água. Você está vendo como o mundo é competitivo e as pessoas têm que estar preparadas? Então, quanto mais universidade, quanto mais escola, melhor é para o ser humano. Agora, nós temos 2 modelos de sociedade. Ou a gente constrói escolas públicas e dá condição para que esse jovem ou adulto que perdeu a oportunidade de trabalhar, ou a gente vai construir mais presídio. Esse é o ponto. Então, a gente quer. Qual que é a sociedade que nós queremos? Esse é o ponto, Guina. Então, é muito importante a gente dar vários exemplos aqui para que essas pessoas que estão ouvindo a gente falem, olha, tem caminho. E eu vou falar para você, se a gente colocar 10 que tem uma necessidade e salvar 3, a gente é maior do que 0. Se a gente salvar 2, é maior que 0. Se a gente salvar 1, é maior que 0. Então, a insistência tem que ser permanente para uma sociedade melhor, Guina. No caso, nós estamos aqui com esse podcast aqui da Prem Comunicação, a gente também vira para os nossos internautas que apoiem esse canal também, dando seu like, se inscrevendo no canal da Prem Comunicação. Para nós é um prestígio também ter você conosco aqui nesse podcast, entrevistando aqui José Roberto Nogueira, grande Bigodinho Vox. Bigodinho Vox é muito tempo atrás? Muito tempo. Eu já tive outros apelidos na fábrica, mas quando eu fui para a área de ferramentaria, que aí de fato a minha vida mudou do ponto de vista de conhecimento, de cultura, das responsabilidades e de uma série de coisas que muitas vezes a gente quer puxar o jovem e falar, não faz isso, não faz aquilo, mas, de novo, né, a gente precisa de muita orientação. A gente precisa acompanhar passo a passo os nossos filhos, porque o mundo, ele te dá várias oportunidades, ele te mostra caminho. E se você não aproveitar as oportunidades, você vai ficar no meio do caminho. E quando eu chego na Volkswagen, eu tinha um bigodinho ali, bem pequeno, e começou o bigodinho, por quê? E depois veio o bigodinho Volks, porque bigodinho tem um monte. E aí eu falei assim, gente, mas eu não posso ser o bigodinho. E aí é interessante a gente falar disso. Porque bigodinho tem um passarinho que é bigodinho tem também, o passarinho, né? que é bigodinho. O único lugar que o bigodinho canta solto é lá em Extrema. Porque o bigodinho aqui, aí eu sou pego certo. Pela Silvana, minha esposa. Tá né? certo. E o que acontece? E eu estava num evento do Luiz Marinho, ele era prefeito na época, 2013, 13 de agosto de 2013, o Tião Matheus, que já foi vereador aqui na cidade, e a gente estava inaugurando o campo do Lavínia. E no Lavínia, no meio esportivo, eu era conhecido como Betinho. Aí ficou Betinho. Que é o apelido do bairro. Aí o pessoal, querendo que eu subisse no palco, e um monte de gente começou a gritar, coloca o Betinho. E o Tião Matheus não entendia. E aí o pessoal falou assim, olha, para vocês ele é o bigodinho, mas para nós aqui é o Betinho. Aí o Tião Matheus... delicadamente chegou no canto, como a gente faz quando a gente vai orientar, e aí ele falou, Bigode, você já está virando uma pessoa pública, já está no meio sindical, já está militando, já é cipeiro, já virou representante, você tem que ter um único nome, ou você é Bigodinho ou você é Betinho. É uma marca. Mas ele orientou, foi muito legal. Sim. E aí eu falei assim, poxa, mas ser o bigode, tem um monte de bigodinho, tem um monte de bigode, tem um monte de barba, né? Aí alguém soprou para mim, ó, você é o bigodinho Vox, ou o bigodinho da Vox. Aí eu adotei o bigodinho Vox, Sim. e ali ficou, bigodinho Vox. Ainda tem as pessoas que me chamam de Betinho porque me conhecem desde criança. Lá de infância, de carinho. Mas, eu estou contando agora isso de primeira mão, vocês aqui estão sabendo aqui no estúdio, por conta disso, mas foi. E aí ficou o bigodinho Vox. E aí, quando eu chego no sindicato, tinha outro bigodinho lá. E foi muito interessante. Quando a gente vai ficando conhecido, Guina, é interessante essa coisa de você ser conhecido. Tem uma marca Tem ali, que né? ter uma marca, não tem jeito. E aí ficou o bigodinho Vox. Tem essa história também aí. Que bacana. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando sobre... Mas isso é bom, porque para mim é uma honra, porque além de uma amizade que a gente constituiu, a gente tem a oportunidade das pessoas, né, conhecerem. E o que me fascina é assim, que você é o bigodinho Vox. Para muitos locais você é autêntico, simples, mas quando é uma reunião de empresarial você sabe se colocar
coloca às vezes de uma forma dura até, quando é sindicato, Sim. com a postura do diretor, de uma negociação. Isso também ouvi de uma pessoa experiente, que é do clã de vocês, que é o deputado Barba, em uma entrevista com ele, e uma hora eu coloquei para ele nesse sentido, né? Eu falei, Barba, tem momento que você está lá na mesa e você está com diretores de uma multinacional. Ele falou assim, então, por isso mesmo, a gente tem que se preparar muito. O pessoal pensa que é brincadeira, não é brincadeira. Você sentar lá, você está falando por um monte de outros pais de família. É meio isso daí, né, Bigode? Olha, Guina, é assim, esse é o grande aprendizado da minha vida. Como se comportar numa mesa de negociação. Porque eu estou falando que o programa é de política, e às vezes o pessoal está pensando, mas ninguém falou nada ainda. Não, nós estamos falando de política. Política é isso, né, Bigode? Política é isso, política é tudo. Política é dentro de casa. Se você não for ser político e entender o que... Porque, gente, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas necessidades. E se você não entender dentro da família... Sim. É feito política em qualquer ambiente. O que nós estamos fazendo aqui é política. Nós estamos representando parte da sociedade e mostrando o caminho. Nós estamos fazendo política. Toda vez que a gente conversar de qualquer assunto, para tirar um encaminhamento e mostrar que existe as possibilidades, nós estamos fazendo política. Você faz política para o Otávio estar bem, para você estar bem com a Flávia. Eu faço com a Silvana para estar bem com as crianças, para estar bem com a netinha, para estar bem com a família. São exemplos simples, gente, para vocês entenderem que a política faz parte da vida de cada um. Não tem jeito. E quando a gente vai tratar assunto com a fábrica, falar de reestruturação, entender quais são as necessidades dos investimentos, de redução de custo, porque é só você gerenciando para você entender que você tem custo. Assim, vamos dizer, eu vou falar de um modo de situação que a gente já ouviu, a gente ouve, tem os lados... Cada um tem seu lado, cada um tem seu time de futebol. Sim. Normal. É que, às vezes, numa classe sindical, eu acho que as coisas elas mudaram lá do passado para o presente de hoje. E, às vezes, eu mesmo, em programa de rádio, ou mesmo em público, conversando, às vezes, pessoas falam ou têm uma crítica com o sindicato. E, às vezes, eu viro e falo assim, olha, gente, as coisas evoluíram. Hoje tem pessoas dentro do sindicato que já estão partindo para fazer um mestrado. Não é brincadeira. Não, é isso As mesmo. pessoas estão... Ela não é igual ao passado, década de 70, 80, militância, as greves que teve. E que foi importante naquele período. Porque teve um período Isso. que as demissões eram em massa. Sim. De um dia para o outro, falava que o pessoal chegava lá, não via lá. Eu sei que eu tive família na Volkswagen. Eu passei por vários e facões teve lá. Pai de família que falava lá, um primo falava, não, estamos arrecadando alimentos, porque as pessoas estão necessitando. Olha, Guina, aí tem uma linha de corte muito importante, porque assim, eu participei por vários facões, né, na fábrica. Era corte grande e você tinha que torcer para o seu nome não estar lá. Imagina, você chegar às 6 horas da manhã, a gente chegava às 5h15, 5h30, né, para iniciar às 6 horas. Quando você lia o nome de quem lia que estava lá, era um desmonte total das pessoas. E outra coisa... As pessoas ficavam sem chão. Essa máxima, Bigode, que tem o chão de fábrica, aquele chão de fábrica com muitos funcionários, e aí tem uma máxima que fala assim, rádio peão. É, isso aí. E esse negócio aí é meio certeiro, porque certeiro. Parece que quando rola alguma coisa é porque... tem alguma coisa acontecendo. Você imagina naquela época, com esse tom que você está falando, rádio peão. Você imagina agora com o WhatsApp e as redes sociais. Aí, Alex, olha, Guina, nós estamos aqui com o Alex, com a Flavinha em volta aqui nesse ambiente. Para você ver, imagina, Guina. A gente, onde tem, como que é que o pessoal também, onde tem fogo, onde tem brasa, tem fogo. Ou tem fumaça, tá onde pegando tem fogo. Fumaça, tá pegando fogo o negócio. Você imagina. Então, e assim, aí você chegava pela manhã, torcia para o nome não estar lá, ficava chateado com o seu parceiro de trabalho, com o seu amigo. O choque era muito grande.
Imagina. Ah, você tem uma convivência de 5 anos, você chega lá, cadê 10 o fulano? anos, Cadê o amigo meu aqui? Cortou, Não, cortou, foi embora. cortado. Por trás dessas pessoas, o que tem? Tem esposa, tem Sim. filhos, uma série de coisas. E aí você foi ficando. Eu tenho 39 anos de empresa. Não é pouca coisa, prestes a fazer 40 anos. E assim, eu vivi várias coisas nessa fábrica. Sim. Ontem eu participei de um programa que chama Transição na TVT. Um programa sensacional. Ele vai ao ar, quando ele for a gente vai divulgar. E eles queriam me dar as diretrizes. Eu falei assim, gente, o que vocês perguntarem eu sei. E o programa foi fantástico. Porque, a assim, produção vem e ela tem todo um cuidado, né? É um respiro. Então eu participei das transformações no mundo do trabalho dentro do setor automotivo. Gente, pelo amor de Deus, não é que eu sei tudo, Sim. mas a gente aprendeu muita coisa ao longo dos anos, grandes negociações, aquilo que você falou, a gente negocia falar pro PLR. Falar para o grande negociação, também, nós tivemos a oportunidade de entrevistar várias pessoas. Uma dessas pessoas, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que foi prefeito e que teve uma história no sindicato. E dentre as conversas, é até interessante, né? A pessoa é ministro, mas ele é uma família grande, ele fala lá da história dele lá atrás, que ele vem da roça. Sim. E ele fala assim que ele tinha lá, quando eles vêm para São Paulo, aquele sonho de prédios, né? Mas ele vem para o Parque São Rafael, falou que tinha até uma vaquinha lá, Sim. porque não tinha nada, né? Mas ele conta uma história que, olha, não, nós tivemos um problema com, poderia se falar hoje SEO, né? Sim. Mas lá atrás, eu não sei qual que era a linguagem, mas que eles, havia uma divergência, eles não gostaram, diz que pegaram, fizeram a mala, foram na Alemanha, conversaram abertamente e conseguiram tirar a pessoa, essa peça que no momento, naquela época, não estava funcionando bem pelo desejo lá dos funcionários, e o sindicato parece que interviu. Ele falou desse depoimento. Olha, é assim, isso também foi um aprendizado na minha vida, porque a gente, para falar das pessoas, a gente tem que ter muita certeza. E em assembleias internas, eu sempre tive esse cuidado em dar nome. Mas em alguns momentos a gente deu o nome e a gente pediu para a direção da fábrica tirar diretor da fábrica que não se comportava como diretor. Certo. Uma época dura, que a gente evita no máximo atacar as pessoas. E vamos dizer que por parte de vocês, às vezes a avaliação ela é muito grande perante a chegar a um ponto desse. Isso, é uma avaliação muito grande, porque quando você acusa uma pessoa, você tem que ter certeza. Quando você acha, é melhor você parar e ficar no meio do caminho. Então você tem que ter certeza. E a gente tinha certeza e a gente tinha testemunho e a gente já colocou vários, eu estou dando um exemplo do qual eu participei, mas várias pessoas que chegaram da Alemanha achando que o Brasil é só carnaval, é só festa, querendo passear com a família dentro da fábrica. Tem regra, né? Não é assim. A regra tem que ser para todo mundo, né, Guina? Sim. Querer passear com a família, achar que pode gritar com as pessoas na frente da filha, na frente da esposa para mostrar que tem poder. Isso nós estamos falando lá nos anos 80 também, que as pessoas também se prepararam no mundo. Mas eles vinham para cá com uma arrogância muito grande. Gente, de novo, nós estamos falando de uma ou duas pessoas. Sim. Na maioria não, como poderia ser brasileiro também. Né? Quando a gente fala do alemão que chegou aqui achando que isso era carnaval, quantas pessoas não sobem no emprego e também não quer pisar nas pessoas? Isso tem até hoje. Na cabeça, né? Isso tem até hoje. Só que hoje as fábricas, as grandes corporações, qualifica também essas pessoas. Elas são treinadas para serem lideranças. Porque tem pessoas que você escolhe, você sobe para a liderança e ela não dá certo. Sim. Né? Então, e tem pessoas que são lideranças nato e que dá muito certo. Outras são escolhidas por métodos, né? A Flávia sabe muito bem disso. Tem métodos hoje para você escolher liderança. Preparação. Então, a fábrica hoje usa ferramentas que são certeiras. Erram também, porque as pessoas têm sentimentos, têm egos, têm vaidades, e muitas vezes só para a cabeça, é o termo que você usou. Mas hoje é muito assertivo essa questão de você escolher pessoas para liderar. E que também
o sindicato vem se arrumando também para representar também melhor os trabalhadores. Voltando um pouquinho no que você falou. Quando você chega preparado para a vida, quando você estuda e o estudo transforma o ser humano, você é capaz de entender uma série de coisas. Porque, assim, uma coisa é você aprender a conversar, mas não esquecer as suas raízes, que quando precisar lutar, você se organizar para também conquistar. Eu tenho que entrar numa intimidade sua, ô Bigode, Vamos de lá. trabalho, de sindicato, de história, porque tudo isso de sindicato, sindicalismo ou qualquer coisa que venha nessa origem, não tem como falar de Lula. Sim. Né? Sim. E tem algo que eu vi numa imagem e desta questão do Lula estar preso e vocês na fábrica com funcionários, talvez estaria no horário já da entrada, mas vocês fazerem um vídeo falando bom dia, presidente Lula. Isso, é isso aí. Como que foi essa história? O que era assim, isso olha, que aconteceu na época que o presidente hoje, atual presidente Lula, estava preso? E como foi isso? É assim, desde o primeiro dia que o Lula foi preso, 583 dias. Todos os dias tinha um bom dia e um boa noite, presidente Lula, lá na Polícia Federal em Curitiba. Eu tive 6 vezes lá. Uma das vezes eu fiquei mais de uma semana dando curso, não, ministrando curso, aprendendo com as pessoas lá. Eu era secretário de formação na Confederação Nacional dos Metalúrgicos e a gente tinha uma atividade muito forte. Então tinha uma militância muito forte e que acreditava no presidente Lula e que ele sairia pela porta da frente da prisão. A história do Lula, ela tem que ser contada o tempo todo, porque o Lula sai da prisão e vira presidente. Então, nesses 583 dias que o Lula ficou preso, teve um bom dia e uma boa noite, presidente Lula. Com várias pessoas, inclusive do mundo. O mundo frequentou a Polícia Federal lá em Curitiba. Eu tenho vídeos no meu Facebook que eu postei, inclusive eu tive com a minha família lá também, algumas vezes. E assim, e na fábrica não foi diferente. E algumas vezes, quando a gente fazia assembleia, ela interna ou externa, a gente sempre dava um bom dia para o presidente Lula distante, porque a energia, né, a gente é tocado por energia, a gente se alimenta para ter energia, mas naturalmente a gente tem energia. E a energia é através de ondas. O que nós estamos conversando aqui através de ondas está indo para milhões de pessoas. E chegava no presidente Lula. Quantas cartas eu não levei para ele de pessoas que foram lidas, e eu tenho certeza que foram lidas, porque a gente tinha o Marcola, que eu trabalhei com ele na escola Dona Lindu, e ele hoje é o cara que cuida da agenda do Lula, e na época a gente era muito próximo. Então as pessoas entregavam as cartas para mim, para outros dirigentes muito próximo dele, mas a gente fazia chegar no presidente Lula. Então toda essa energia colocada para o presidente Lula fortaleceu ele muito mais, que as pessoas colocaram ele na cadeia para enfraquecer. E ele foi para dentro da cadeia, e o que ele foi fazer, Guina? Ler livros e livros, se preparar fisicamente, que ele não parava lá dentro, tinha até uma esteira que com muito custo foi colocado lá dentro para ele, e ele se preparou mais ainda e voltou, saiu da cadeia e virou presidente da República. É uma história que a gente tem muito para falar do Lula. É um enredo de um filme. E é uma referência para o Bigode. É um cara que eu não tenho dúvida e eu não acho. Eu tenho certeza que ele é uma referência na minha vida, na minha trajetória. Saiu também lá da roça, como você falou, e virou presidente. Então não é pouca coisa. Sim, um presidente maior aí dos Estados Unidos, são imperialistas, né? Sim. Não adianta, eles mandam no mundo. Mas depois chegou um presidente negro lá, Barack Obama, que estremeceu tudo. Aí ele chega um dia pro Lula e meio colocou assim, que esse cara é o cara. Assim. Esse cara é o cara. Você viu essa imagem, né, Bigode? Sim. É uma imagem muito contundente, né? Emblemática. Isso aí entra para a história. O Lula é o cara do povo, ele gosta do povo e ele gosta do cheiro do povo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, faz parte da história desse país, dessa nação chamado Brasil. Muito bem. Isso a gente está falando que é o Partido dos Trabalhadores
né, que tem toda uma história lá atrás, que é meio origem aqui no ABC, né, e sim. depois propagou para o país inteiro. Você, Bigode, em muitas conversas que a gente já teve, você é uma pessoa muito democrática. Você, muitas vezes, eu vejo o seu perfil de ser ouvidoria. Importante isso, Bigode? Cara, isso é uma outra história que eu preciso contar para vocês. Aí já foi uma outra professora estudando gestão pública. Ela falou para mim, olhou e falou: Bigode, o dia que você aprender a ouvir, você vai ser uma grande liderança. Ali foi um diferencial para mim. Ela falou: as pessoas têm um conhecimento que você não tem dimensão. Se tem uma pessoa que limpa a fábrica, se ele falar alguma coisa, para ouvir. Você vai tirar um encaminhamento melhor. Aí, na época, a gente tinha um grupo de 42 pessoas na representação interna da Vox. E eu falava para ela: poxa, mas o grupo é muito grande. Ela falou: o grupo é grande, você vai ter que ouvir o grupo inteiro para tirar um encaminhamento quando você estiver à frente do grupo. E muito cedo eu fui para frente de um grupo para organizar isso. Eu era o coordenador geral. Fui 2 vezes coordenador geral da fábrica da Volkswagen com um grupo grande. E eu sempre deixei as pessoas falarem depois daquele dia que ela me falou aquilo. Aquilo foi outro divisor de água na minha vida. Porque a gente precisa aprender a ouvir, Guina. Porque a gente não é dono da razão. A gente pode tirar um encaminhamento em conjunto e as pessoas se sentirem incluídas e as pessoas fortalecer você quando ela participa do debate. De novo, em qualquer meio. Se a gente tomar uma decisão aqui, que nós vamos fazer alguma coisa, e todos estiverem no mesmo caminho, com o mesmo tom, com certeza isso daqui vai ser um sucesso. É só querer. Se tiver um que vai te desanimar no meio do caminho, mas se a maioria falar vai que a gente sustenta, quantas coisas eu não fiz com essa fábrica. E assim, eu queria que você trouxesse uma hora aqui alguém do RH e que negociou com o Bigode, que fala: ó, se você conseguiu negociar com o Bigode, você vai negociar com qualquer um dessa fábrica. Por quê? É aquilo que você falou. Por mais que a gente é muito duro, a gente sabe se dá para fazer ou não. E quantas vezes eu assumi na mesa: vamos fazer que dá para fazer. Eles falaram: Bigode, não vai dar. Eu falei: vamos fazer que dá para fazer. E a gente sair para aquela fábrica e fazer acontecer. Então, é assim... É determinação. É determinação, né? E coragem. Você precisa ter coragem. Sim. Você precisa ter coragem de chamar o trabalhador e falar assim: vocês precisam vir comigo. Ou vir com o sindicato, vir com a direção do sindicato. Porque é o seguinte, o cara que está te ouvindo, Guina, ele tem que entender, ele tem que te enxergar como representante. O representante de uma fábrica como essa, ou na Mercedes, ou na Scania, em qualquer lugar, se ele achar, ele não serve para ser representante. Ele tem que ter certeza. Quando ele subir no caminhão de som, ele fala assim: ó, vocês vão votar comigo que esse é o melhor caminho. Mesmo ele não gostando. E depois o tempo vai mostrar que é o melhor caminho. Certo. Entende, Guina? Agora, poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Várias vezes eu falei para a fábrica: eu vou fazer a assembleia e nós vamos aprovar essa proposta. Porque a gente entende que uma proposta, gente... Por que eu estou falando isso? Eu quero deixar claro para você. Uma proposta que é construída com a direção da fábrica e com a direção do sindicato, ela foi construída. Não existe você falar assim: olha, eu quero 20 para chegar nos 10 que o peão quer. O peão, ele tem que entender o seguinte: aquilo vale 3, nós vamos negociar os 3 que vale. Porque senão eu vou enganar ele, eu vou negociar 5 para chegar no 3, não. Nós aprendemos isso também. Sim. Quanto vale essa negociação? Ela vale 3, então é os 3 que nós vamos buscar. Ela vale 10, é os 10 que nós vamos buscar. Não adianta você inventar, então... Não pode ter mentira nessa relação. Você vai mentir uma vez só para mim. Não é um jogo de blefe, isso, de poker. É porque uma coisa... Porque se você me enganar, você vai me enganar uma vez. Não vai ter outra enganação. Você pode me enganar, é lógico que você vai me enganar, você é o espertão. Você vai me enganar uma vez, eu vou te enganar uma vez. Certo? E quando a coisa estica, a gente tem que esticar, mas não deixar arrebentar. Porque nas negociações também estica. Não, é dura a negociação. Mas é uma negociação profissional. Porque se for para o lado pessoal, se houver ataque pessoal, aí acabou a relação, né? Então tem que ter uma relação de confiança. O que é confiança? Bigode, dá para fazer? Dá para fazer. Isso não dá para fazer. E a fábrica insistir e você falar: isso não dá para fazer. Eles têm que entender que não dá para fazer. Ô, Bigode, o pessoal mais experiente como você tem algum apelido, assim,
perante os mais novos? Por exemplo, capa branca, não sei. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não tem, né? Tem talvez alguma brincadeira. Esse Certo. daí é capa preta. Eu vou passar mas não. um filme para você ainda dessa parte de sindicato, e é com a Flávia mesmo. Né? A Tá. Flávia Ciarita é uma pedagoga empresarial, hoje ela é a compliance, mas ela estando de frente com um cliente, ela expôs para o diretor que, olha, não, é preciso sentar com o sindicato e conversar. Sim. Tem que ter diálogo, né? E quando você chegou, estava junto a ela, os sindicalistas, 3 muito experientes senhores, e a Flávia recebeu muito bem, conversou muito bem, falou da expectativa da reunião, Tá. e eles se sentiram muito bem. E quando a Flávia falou assim, bom, aqui está aqui o diretor, então vocês ficam... E eles ficaram na expectativa, mas a senhora não vai ficar junto com nós aqui? É. Foi algo bastante que me chamou a atenção. Então eu vejo que às vezes se abriu um estigma durante o tempo para alguns que o sindicato não é bom. E tem algumas pessoas que têm esse discurso, né? E às vezes é um funcionário até. Mas ele tem esse discurso que ele acha que o sindicato não é bom. Tem uma coisa, Guina, que chama cooptar. A fábrica faz o papel dela de cooptar e falar que o trabalhador faz parte da família, para que ele se doa a vida dele inteira. E, na verdade, o trabalhador, o que ele faz? Ele vende mão de obra. O trabalhador vende a inteligência dele para a fábrica. Ele já é importante dentro dessa natureza. E a fábrica faz um trabalho que é cooptar ele, trazer ele, colocar ele no jornalzinho da fábrica, colocar ele no quadro. Isso é bom para o ego das pessoas. Isso é ótimo. Então, dentro de uma disputa de direito, esse mesmo trabalhador que tem essa imagem colocada para a fábrica, ele tem medo de buscar o direito dele. Então, aí que entra o trabalho da representação, para explicar para ele. Ele tem que ter compromisso com a fábrica. Isso tem que ficar claro. Porque Sim. tem cara que ele se encosta no sindicato também para se sentir protegido. Para se sentir protegido. Acha que ele pode ficar de boa, mas não pode. Porque, assim, uma coisa é você ter compromisso com a fábrica, como eu tenho. O meu compromisso com a fábrica, quando eu representava os trabalhadores, eu não tinha horário para chegar na fábrica e horário para ir embora. Porque você se doa para aquilo lá. E Sim. não ganha hora extra, não ganha nada. A gente não ganha nada. Mas o ideal. A gente se doa por você isso. Você se doa e o ideal que está ali. Isso. E a resposta que você tem que dar para os trabalhadores é que ele tem que estar bem representado. Esse é o ponto, certo? Então, quando a gente tem a oportunidade também de cooptar os trabalhadores para ele ficar militar com a gente, para mostrar a importância na organização, no local de trabalho, para garantir direitos, isso é importante. Agora, não adianta. De novo, eu vou falar para você. Você tem que falar para ele, olha, não é porque eu estou mostrando para você que você é um número aqui na empresa, mas a empresa te paga para você ser um número. Então você tem as suas responsabilidades. Isso tem que ficar claro. Porque senão o cara daqui a pouco, todo mundo encosta no sindicato, ninguém quer trabalhar. E não é isso. As responsabilidades têm que ser cumpridas. Porque também, se ele não serve para o sindicato, ele não serve para a empresa, ele tem que procurar o rumo. E aí vem a demissão, de novo, né? Poucas pessoas vão pensar como Bigode. Eu penso assim. Você pode ouvir de outras pessoas, que as pessoas são coitadinhos. Não tem coitadinhos. Tem pessoas que têm problema de doença, tem que ser protegido. Sim. Tem outros que faz de conta que tem problema. Tanto é que as redes sociais vêm entregando muita gente. O cara não pode fazer um monte de coisa lá na fábrica, mas a fábrica vê as fotos dele, ele está lá na academia, está em vários lugares. Então hoje nós temos essa questão. Tem que tomar cuidado tremendo. Agora, isso é uma verdade que eu estou falando, então, viu, gente? Quando você fala isso você fala que a competência lá do RH, ele hoje é investigativo. Porque se a pessoa está numa situação, o RH pode ser provocado a buscar, às vezes... Guina, não só o RH, o trabalhador, quando falta um trabalhador, sobra para o outro que está do lado. E o outro do lado, conhecendo a pessoa, sabe dos problemas que tem, porque quando você cria uma amizade, cada um vai sabendo da vida do outro. E dentro dessa cadeia, dessa teia de conexão, sim, todo mundo está conectado, todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde eu estou agora aqui através das redes sociais. Vocês estão transmitindo aqui, tem um monte de gente acompanhando. Então as pessoas sabem onde o Bigode está agora, onde eu estava na TVT, hoje eu estou aqui.
Daqui a pouco. Então, hoje todo mundo sabe. Antes já sabia, a fábrica era investigadora porque ela tinha que ir atrás. Sim. Hoje não. Então o próprio cara se entrega. Ele posta a foto de onde Sim, ele ele está. tá com problema na coluna e tá batendo no saco Ele lá tá carregando, ele tá enchendo de- laje. Ou tá enchendo laje, vira o pedreiro. E é muito, teve muito caso engraçado, Guina. Quando você trabalha numa fábrica como essa, que trabalha muita gente, acontece Sim. de tudo. Já teve polícia indo buscar gente que aprontou aqui fora, porque a gente não Sim. conhece as pessoas. De O que repente fazem, a pessoa tal. tá empregada, mas ela tá fazendo alguma coisa vai, ilícita até. né, ilícita, e aí vai preso. Tem mulher que já foi levar a mala, porque o marido já fez muita hora extra lá na fábrica, fica aí com a sua mala, fica aí com a fábrica. Então já teve Sim. muita história, Sim, muita várias história. situações. Teve assim. aquele declaração de amor, aquele lá que tocava música. Sim. Pô, o cara passou uma vergonha do caramba. Teve um Porque negócio lá foi na lá linha na de montagem. porta e Na linha de montagem. foi a esposa lá, Foi lá mandou? na linha de montagem. A esposa mandou lá, não, ou a namorada. Não, foi lá falar pro cara que estava apaixonada e tal. E o cara tava Então, lá essas e coisas. tinha 2 mil, Teve muitas. É. A gente tem muita história. 3 na mil fábrica. peão lá delirando, lá Uma falando, hora. e casa, Gente, casa, louco. casa. Aí vira uma bagunça, você imagina, né? Mas assim, se a gente for contar as histórias Sim. que acontecem na fábrica, nós já fizemos churrasco na porta do presidente, na ala 17, Sim. área de desenvolvimento, que foram movimentos que marcou. Assim, hoje, A porta do presidente, você diz, é o presidente do Brasil. da empresa? É Não, o presidente da empresa. o presidente da empresa. É porque a ala 17 é a área de desenvolvimento, lá tem Certo. um prédio. Então, dessas movimentações de greve, de disputa com a fábrica, a gente passa o dia, né? Sim. Aí faz um churrasco. Aí faz foi um- lá, fez o churrasco tudo lá. lógico. E o presidente falando assim, eles passam bem, estão então, fazendo um mas olha, churrasco. então, é uma disputa. Hoje, nós vamos fazer isso? Não vai fazer mais, porque a gente aprendeu. Sim. Eles aprenderam também que o Mas diálogo você é a está melhor falando coisa. mentalidade. A mentalidade da época era uma, hoje a mentalidade é outra. Isso. Né? Mas a própria relação com a fábrica ela é muito grande, né, Guina? Assim, é uma coisa... eu não vejo numa outra fábrica, mesmo sendo da base do sindicato, a relação que a gente tem com a fábrica. Eu acho que é uma relação honesta das partes, deixar muito claro para vocês, honesta das partes, não tem ninguém enganando ninguém. E é fantástico, é um mundo de um aprendizado Ô, Bigode, que para os dois lados eu acho que tem resultado positivo por conta disso, Guilherme. a gente praticamente falou tudo aqui da questão do programa, que vai se encerrar em 5 minutos. Tá bom, E a gente aí falar ainda de política. vamos lá. Né? E nós temos uma política acontecendo, que é a questão de vereadores Sim. e prefeito. E se costuma falar alguns, às vezes, sábios, ou aqueles que são jovens também, mas estão estudiosos e estão na política, querem um lugar no sol também. Um desses virou para mim, ele chama Bruno, ele falou que os vereadores são para-choque. É o que está ali com o povo, né? E como você vê o cenário político no Brasil, ou o cenário político São Bernardo, como é que você vê isso tudo atualmente? Porque a gente passou por muitas coisas. Sim. Bom, a política no Brasil, ela está assim um pouco complexa, porque assim essa polarização é muito ruim. Quem sofre na ponta é o povo. A gente precisava tomar um rumo quanto Brasil, quanto nação, pensar no desenvolvimento, pensar nas pessoas, porque essa polarização, Guina, ela faz com que quem sofre mais na ponta é o povo, porque investimentos, a gente precisa de muitos investimentos, e a gente está gastando muita energia, muito dinheiro com outras coisas, para poder sustentar a política ou sustentar as direções que o país tem que tomar. O que eu quero dizer com isso? Você tem um Congresso muito dividido, a gente precisa de uma reforma política nesse país, porque o número de partidos ele é muito grande, e agradar todo mundo em qualquer lugar é difícil. E para você ter maioria e criar política com essa maioria, ela é complexo. Quando a gente traz local, aí sim a gente tem que fazer uma reflexão de quem está e de quem pretende estar ou de quem quer continuar.
Porque a política, ela está dada. O povo tem que enxergar o que é feito. A gente não pode cair no esquecimento, a gente não quer uma cultura, a gente não quer lazer, a gente não quer proteção no emprego. Então, pensar em quem pensa nas pessoas. Se a gente quer educação, quem quer melhor a gente colocar para a educação? Se a gente quer emprego, quem realmente protege emprego? Quem que protege os trabalhadores? O exemplo muito claro está no agronegócio. Por que o agronegócio dá muito certo e a gente tem que ter isso como exemplo no Brasil? Você tem uma bancada que representa o agronegócio acontece. Se a gente tiver uma representação no legislativo, no executivo e no judiciário, que olha para as pessoas, e aí independente do partido, Guina, Certo. se olhar para as pessoas e tiver boas intenções, é o que vale. Porque não adianta a gente colocar, e aí para você, nós estamos próximos às eleições, dia 6 de outubro, que é o domingo, né? Que vai acontecer as eleições, o povo tem que olhar e parar com essa coisa de festa, de achar que, olha, tudo isso que está acontecendo na cidade, essa festa, essa coisa de você aparecer, que você tem que ser eleito, porque a sua campanha é melhor. Tem que eleger quem tem o melhor programa. Qual que é o vereador que realmente está lá no dia a dia com você? Porque depois some, e aí é um erro nosso da população, de não acompanhar quem que você votou, se realmente está falando, se realmente gosta da comunicação. Quais são os compromissos que os vereadores têm com a comunicação? Quais são os compromissos que os vereadores têm com a cultura? Quais são os compromissos que tem para uma sociedade melhor, para saneamento básico? Olha a indústria que está por trás de tudo isso que eu estou falando. Né? São Bernardo é grande, você está aqui no centro, está tudo bonitinho. Vai andar aí para dentro dos bairros aí, Grande Alvarenga, aqueles lados lá, mais divisa ali para Diadema, eu tive recentemente lá. Nós tivemos também recentemente, depois do viaduto da Imigrantes à frente, não tem asfalto. Então, vocês viram lá. Buraco de Então, areia. E tem o ônibus lá das ônibus, os ônibus até são bons. Os ônibus, sim, transporte é bom, mas uma buraqueira tremenda. Então a gente, quem tá com realmente compromisso com a sociedade. E aí eu digo assim, todos pagam impostos. Todos. E eles lá também. Sim. Pós-balsa paga impostos. E o pior ainda, Montanhão paga impostos. paga o mesmo imposto que um rico paga. Esse é um outro erro que a gente tem no Brasil. Todo mundo paga igual, mas só que a renda é diferente. Então nós temos que taxar sim as grandes fortunas, e você que está ouvindo a gente que é contra isso, pensa, o cara que ganha milhões paga o mesmo imposto que você paga. Né? Ele paga lá imposto nos alimentos, ele paga na bebida, ele paga em tudo que ele faz. E as pessoas ainda acham, tá errado. Não, tem que pagar, taxar as grandes fortunas para que a gente tenha uma arrecadação melhor e uma equação que dá, pelo menos, um equilíbrio para a sociedade, porque é um desequilíbrio muito grande. Poucas pessoas são ricas nesse país. Poucas pessoas têm dinheiro nesse país e a maioria é pobre, são pessoas que estão às margens. Para você que está acompanhando a gente, tenha certeza do que eu estou falando. A gente tem muita gente, nós voltamos a ser, tem 8 milhões já de novo aí, por contas de governo, 8 milhões na linha da fome. A gente tem que buscar isso daí. Agora nós estamos reconstruindo. Nós não podemos ter vergonha de falar que nós estamos reconstruindo uma sociedade melhor para o nosso povo. Para encerrar, combinado com Bigode. Você tomou gosto para comunicação, você faz parte da Rádio Paraty, FM 87,5, num programa Prem Comunicação. Né? Agora está situando mais como até um repórter, mais uma certa distância devido aos afazeres profissionais, mas tem um combinado com Bigode. Você iniciou algo, o combinado com Bigode, uma Kombi, que é homenagem à sua mãe, vovó Isabel. Sim. E essa Kombi virou um estúdio também de gravação. E você já colocou nada mais, nada menos que Lula, já colocou lá dentro da Kombi, Geraldo Alckmin, já colocou dentro da Kombi. A Magalu. Ministro, a Magalu é Luísa, né? Luísa Trajano. Presidente da Volkswagen, já teve 3 vezes comigo. Né? São várias personalidades, mas como também pessoas mais simples, igual o Guina, já teve lá sentado. O Guina, bom... Aí foi um espetáculo, de alegria. Bom, primeiro agradecer o Guina que deu a oportunidade de eu conhecer a comunicação, né? Tudo isso iniciou com você, vou levar para a minha vida isso, porque
fui picado por esse bichinho chamado comunicação e eu, assim, além de me divertir, eu gosto muito, eu me divirto muito e gosto muito. É uma troca de conhecimento. Esse bate-papo na Kombi, ele dura no máximo 8 minutos, 8 minutos e meio. A gente começou até, quando a gente inicia, né, alguns projetos, pô, será que vai dar certo? A gente fez alguns programas longos, não estava dando muito certo, mas depois a gente entrou na sintonia. E aí a gente grava esse programa, tem 6 minutos, tem 4 minutos e meio, tem 5 minutos e tem 8 minutos. Então, dependendo de quem está lá, que segura o público, a gente vai um pouquinho mais longe. Mas a ideia é de 8 minutos no máximo, a gente ter um programa com a essência do que nós estamos conversando. Nós estamos falando de recuperação da indústria. Em 8 minutos da palavra, muita coisa. Nós estamos falando de qualificação profissional. Nós estamos falando do rádio, da comunicação. E aí, segurar o Guina para falar 5, 6 minutos, a Flávia falou, não sei se você vai conseguir. E deu muito certo. Sim, claro. Porque com a sua experiência, você falou, eu vou colocar a essência do que eu penso. O que é a pré-comunicação? O que era o café solidário, que a café Flávia... solidário. Então você inicia Flávia café chegou solidário, a tocar o café solidário por muitos anos. E aí esse aprendizado com a experiência do sindicato e com a experiência de vocês, a Flávia com essa experiência dos compliance, LGPD, a Lei Gerais de Proteção de Dados, e a gente foi conversando, e aí depois entra a ferramentaria, a Flávia se apaixona, você se apaixona, eu me apaixono pelo negócio. Você vê que as coisas vão se complementando e é uma teia? Por isso que eu falo para vocês. Então, assim, o Bigode tem conhecimento, o Guina tem conhecimento, as pessoas que vão lá trazem conhecimento. Nós fizemos uma matéria de mountain bike, você vai lembrar disso lá. Nós já fizemos matérias de várias, de adoção, que foi forte. Sim. Nós fizemos matérias de várias matérias, que assim que eu me recordo, que eu falava, pô, eu saía de casa e falava assim, será que esse programa vai ser legal com esse tema? E eu saía de lá realizado, lá da rádio, do estúdio da Rádio Paraty. Você entrava de um jeito e voltava de outro. Então, assim, aí cria uma expectativa todo sábado de quem vai no programa, porque assim, os assuntos, de novo, são divertidos. Nós levamos um músico, levamos uma banda Ranço. É Ranço, que é o que nós tivemos lá. Exatamente. E esse pessoal, até quero fazer um som com eles na Kombi, o Paradinha, o samba, o outro que traz a importância de creche, a importância da cultura, entendeu? Então, assim, é uma troca de conhecimento incrível. E me deu a oportunidade de eu pensar a Kombi. A princípio, eu pensava num Kombi o quê? Um karaokê dentro da Kombi. Aí a Silvana, minha esposa, falou, quero saber quem vai tomar conta da Kombi. Eu falei, puta merda, aí ferrou. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou fazer uma troca de conhecimento. Eu vou pegar o modelo do rádio, o rádio é 2 horas, lá é 5, 6 minutos, ali igual eu estou falando, mas é naquela tocada nossa de conhecer, se aproximar e mostrar que é possível a gente fazer essa troca de conhecimento. Tá dando outra coisa, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu quero que o Guina me dê essa oportunidade. Eu não sou influência digital, eu não quero ganhar dinheiro com isso. O que eu quero é troca de conhecimento. A gente os negócios, eles vão aparecer naturalmente, como você me ensinou, Bigode. As coisas vão acontecer naturalmente. Você não precisa ficar correndo atrás, porque tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Deixa as coisas acontecer. Se aparecer negócio, uma hora a Kombi vai ser contratada, você vai ganhar alguma coisa, você vai fazer um casamento, a Kombi vai, eu já vou para o segundo casamento agora, que eu vou fazer. Fiz um casamento com ela, vou fazer outro agora. Ela serve para fazer casamento e os negócios vão aparecendo. Então, o Bigode está virando uma influência digital para ganhar dinheiro. Esquece, gente, não é nada disso. É troca de conhecimento. É o que a gente faz lá na Rádio Paraty e junto com a Prem Comunicação, informando para aprimorar o conhecimento. Eu acho que Você precisa repetir, informando para aprimorar o conhecimento. Exatamente. A Prem Comunicação. Bigode, obrigado. Que isso, obrigado Valeu, você, o papo foi muito bom e até uma próxima. Espero ter contribuído com vocês. Esse projeto ele já deu certo, vocês são pessoas iluminadas e eu vim aqui com o maior prazer do mundo, agradeço pelo convite. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com mais esse podcast e o de sempre, né? Você pode chegar lá e dar aquele like legal para nós, pode se inscrever no canal também. A produção foi ali, Alex Ricardo pela Master Sport, acompanhem também a Master Sport. Olha, jogos de futebol regional é na Master Sport, tá bom? E que tem o Pod 10, o esporte também aqui com o estúdio da Prem Comunicação. Ficamos nessa, até a próxima, se Deus quiser.